Ora bem, já pensaram como é que um país enorme na Europa, pode simplesmente desaparecer do mapa? E não estou a falar de uma guerra que destrói tudo, mas sim de um país que foi sendo cortado fatia a fatia. É essa história, quase inacreditável, que vamos desvendar hoje. Então, a grande questão é mesmo essa. Como é que um país inteiro pode desaparecer? Não estamos a falar de uma lenda tipo Atlântida ou de um império antigo. Estamos a falar de um país europeu que, em pouco mais de 2 décadas, deixou de existir. Para percebermos como é que isto foi possível, temos de recuar um pouco no tempo e ver que país era este. Ok, vamos então viajar até ao século XVIII para conhecer este gigante europeu. Um gigante que, como vamos ver, tinha uns pés de barro muito, mas muito frágeis. O seu nome oficial era a Comunidade Polaco-Lituana. Estamos a falar de um território gigantesco. Imaginem, um dos maiores da Europa. Era basicamente um mar de planícies a perder de vista. Isto era ótimo para a agricultura, claro, o que trazia alguma riqueza, mas era um pesadelo para a defesa. Pensem nisto. Sem montanhas altas ou rios largos para servirem de barreira, as fronteiras estavam completamente expostas. Era um convite aberto a invasores. E se a geografia não ajudava, a política interna era ainda pior. E aqui temos de falar de algo chamado liberum veto. Em latim significa veto livre. Para simplificar, imaginem que na vossa turma, o delegado de turma e todos os outros concordam em fazer uma visita de estudo. Mas basta um colega, um só, levantar-se e dizer «eu não quero» para a visita ser cancelada para todos. Era exatamente isto que acontecia no Parlamento polaco. Um único nobre podia votar tudo. O resultado? Uma paralisia total. Era impossível fazer reformas, era impossível modernizar o exército, era impossível fazer o que quer que fosse. E enquanto a Polónia estava presa nesta confusão, o que é que acontecia à sua volta? Bem, os seus vizinhos, Rússia, Prússia e Áustria, estavam a tornar-se superpotências. De um lado, tínhamos a Polónia com um rei eleito que mal mandava e um governo que não decidia nada. Do outro, tínhamos impérios com monarcas com poder absoluto, governos fortes e centralizados e, claro, exércitos enormes e modernos. A Polónia era basicamente o elo mais fraco, um alvo à espera de ser atacado. E claro, como predadores que se sentem o cheiro a sangue, os vizinhos não hesitaram. A fraqueza da Polónia era um convite demasiado tentador. E assim começou o primeiro ato do seu desmembramento. Em 1772, os líderes da Rússia, Prússia e Áustria juntaram-se e fizeram um acordo secreto. A desculpa que deram ao mundo? Era muito nobre. Diziam que iam restaurar a ordem na Polónia e proteger as minorias. A verdade, como podem imaginar, era muito mais simples. Queriam roubar território. Foi uma invasão a sangue frio, mascarada de missão de paz. E o resultado desta missão de paz? Brutal. De um momento para o outro, a Polónia perdeu 30% do seu território. Um terço do país evaporou-se. E não estamos a falar só de terra, pensem nisto. 4 milhões de pessoas. Um dia eram polacas, viviam na Polónia. No dia seguinte, sem se mudarem, sem fazerem absolutamente nada, acordaram a viver na Rússia, na Prússia ou na Áustria. Este primeiro golpe foi, como se pode imaginar, um choque tremendo. Mas também serviu de alarme. Os polacos perceberam que tinham de escolher. Ou faziam reformas profundas e rápidas, ou o país ia desaparecer por completo. E a resposta deles foi notável. Criaram a Constituição de 3 de maio de 1791, que foi, atenção, a primeira Constituição escrita e moderna da Europa. O que é que fizeram? Primeiro, acabaram com aquele desastre que era o liberum veto. Depois, criaram uma monarquia hereditária para dar mais estabilidade. E, muito importante, separaram os poderes do governo e deram mais direitos à burguesia. Foi uma tentativa heroica de salvar o país. Só que, ironicamente, foi precisamente esta tentativa de se tornarem mais fortes que os condenou. Uma Polónia moderna, organizada e forte era a última coisa que a Rússia e a Prússia queriam. Eles precisavam de uma Polónia fraca e dividida para poderem continuar a controlá-la. Uma Polónia funcionar bem era uma ameaça direta. E a reação a esta nova Constituição não se fez esperar. Foi rápida e foi violenta. Como uma Polónia forte era inaceitável para os seus vizinhos, o resultado foi outra invasão e uma revolta desesperada pela liberdade. Em 1793, os exércitos da Rússia e da Prússia entraram outra vez no país, com o objetivo claro de destruir as reformas. Fizeram a chamada Segunda Partilha, e o que sobrou da Polónia foi um pedacinho de terra, um mini-estado sem qualquer poder real. Mas mesmo assim, a nação não se rendeu. E é aqui que entra em cena uma figura incrível, Tadeusz Kościuszko. Ele era um herói de guerra que tinha lutado pela independência dos Estados Unidos. Ele voltou à sua pátria para liberar uma última, desesperada revolta pela liberdade da Polónia. E que luta foi essa?
O exército dele era feito de voluntários, gente comum, incluindo camponeses que lutavam com foices transformadas em armas. Do outro lado, tinham os exércitos profissionais, bem armados, da Rússia e da Prússia. Foi uma luta de uma coragem tremenda, mas completamente desigual. No fim, a revolta foi esmagada e o próprio Kosciuszko foi capturado. A derrota desta revolta foi o prego final no queixão. Para os impérios vizinhos, estava na hora de terminar o serviço. E assim foi. Em 1795, a Rússia, a Prússia e a Áustria juntaram-se uma última vez e dividiram o pouco que ainda restava da Polónia. Basicamente assinaram a certidão de óbito de um país. E foi isto. A Polónia, como país, deixou de existir. Durante 123 longos anos, se procurassem pela Polónia no mapa da Europa, não a encontravam. O nome foi simplesmente apagado. Mas aqui fica a questão. Será que apagar um país de um mapa é o mesmo que apagar uma nação? O que aconteceu a seguir é talvez a parte mais incrível de toda esta história. O povo polaco viu-se subitamente dividido e a viver sob o domínio de 3 impérios diferentes. Na zona russa, tentaram forçá-los a tornarem-se russos. Na zona prussiana, tentaram impor a cultura alemã. A zona austríaca foi, em geral, um pouco mais tolerante. Mas em todas elas, ser polaco tornou-se um ato de resistência. Sem um país, sem um exército, as armas dos polacos passaram a ser outras. A sua cultura. A resistência fazia-se mantendo viva a língua polaca, muitas vezes ensinada em segredo. Fazia-se através da fé, na Igreja Católica. E fazia-se na literatura, na música, na arte. Tudo isto mantinha a memória e a esperança de um país que oficialmente já não existia. O que nos leva de volta à pergunta final. A Polónia, o Estado, foi de facto apagada do mapa. Mas a nação polaca recusou-se a morrer. Sobreviveu na língua, nas tradições, na cultura, até que em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, teve a oportunidade de renascer das cinzas. E a lição que fica é esta. É possível destruir um país, mas é quase impossível destruir a identidade de um povo. Uma nação é sempre muito mais do que apenas umas linhas desenhadas no mapa.